Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz esteja com todos. Amém? A palavra de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e 12. A Bíblia diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Você já perdeu algo importante na sua vida por não ter tido a oportunidade de defendê-lo, de ter lutado? O capítulo 23 do segundo livro de Samuel, ele registra os nomes de alguns feitos dos valentes de Davi. E dentre esses feitos, o Espírito Santo inspirou o escritor a registrar a coragem de Samá em defender o seu campo de lentilhas. A atitude de Samá nos ensina sobre a necessidade de também defendermos o que Deus tem nos dado. Nessa mensagem eu gostaria de colocar algumas lições para que a gente possa aprender a defender o que Deus nos confiou, né? Então a lição número 1 é que o diabo sempre vai tentar roubar as coisas que mais têm valor para nós. No versículo 11 a Bíblia diz: E os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. O texto diz que os filisteus, que simboliza o reino maligno, eles se ajuntaram onde havia uma terra cheia de lentilhas. Precisamos ficar sempre atentos, pois o diabo sempre atacará as bênçãos que Deus tem nos dado. Por isso é necessário que estejamos sempre vigilantes, para não sermos pegos de surpresa pelos ataques do diabo, Então, perceba que o povo estava sendo atacado. Eles se ajuntaram para poder tomar aquilo que eles haviam investido há algum tempo, aquilo que eles investiram, plantando em meio ao sofrimento, às vezes dias de trabalho, e eles vieram para ceifar, para roubar. Talvez na nossa vida aconteça isso. E nós precisamos aprender a defender, não fugir, mas defender o que Deus tem nos dado. Entenda? Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai defender o que é seu. Aprenda isso. A lição de número 2 que a gente pode aprender é que a responsabilidade de defender o que Deus nos deu, nos confiou, é nossa. O versículo 11, a parte B, diz que o povo fugiu de diante dos filisteus. Vai ter momento, meu irmão, na sua vida, minha irmã, jovem, que você vai estar sozinho para enfrentar as batalhas. Vai ter momentos na sua vida que você não vai ver ninguém, não vai levantar ninguém para te ajudar. É você que tem que tomar a postura de defender o que é seu, de defender a tua casa, de se posicionar para enfrentar os desafios que surgirem dentro da tua família, no teu casamento, no teu ministério, no teu trabalho. É necessário você assumir a responsabilidade para si e defender. Muitas pessoas projetam a culpa de suas perdas, sofrimentos, até mesmo
nas pessoas, no governo. Mas aprendemos com o texto que a responsabilidade de defender o que Deus confiou é nossa. Se Samá tivesse tido a mesma atitude do povo, ele teria perdido tudo. O povo fugiu, mas Samá permaneceu firme, defendendo o que Deus tinha lhe dado. Nós precisamos encarar os nossos desafios. Em nossa vida vai surgir muitos desafios. O inimigo se levanta dia após dia. Ele tenta todos os dias a vitória sobre a nossa vida. Mas nós precisamos acreditar que Deus está conosco e que Ele vai operar maravilhas, livramentos e vitórias sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Samá arriscou a sua vida para defender o que Deus havia lhe dado. O versículo 12: mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Então Samá, ele arriscou a sua própria vida para defender o que Deus havia lhe dado. Talvez você já foi um levita na casa do Senhor, talvez você já foi um instrumentista, uma mulher de Deus. Talvez você já teve um sonho de fazer uma faculdade. Talvez você já teve um trabalho que você almejava. E aí vieram pessoas levantadas e usadas pelo inimigo e roubou isso de você e tirou isso de você. Está na hora de você se posicionar, de você chamar a responsabilidade para você e dizer: eu não aceito a derrota na minha casa, eu não aceito a derrota dos meus filhos, eu não aceito nada que o diabo tente fazer, porque eu vou me posicionar, eu vou defender o que Deus tem me dado. Minha casa, meu trabalho, minha família. Samá arriscou sua própria vida para defender o que Deus tinha lhe dado. A atitude de Samá revela que ele valorizou o que Deus tinha lhe dado. O diabo tem prevalecido sobre muitas pessoas porque elas simplesmente aceitam os ataques do inimigo. Elas aceitam tudo que o diabo fala a respeito delas. Elas aceitam, então elas perdem a batalha. Mas em Tiago 4, verso 7 está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos sujeitar-vos a Deus, precisamos resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós. Amém, meu irmão, minha irmã? O texto de 2 Samuel 23, verso 12 termina dizendo: e o Senhor operou um grande livramento. Deus honrou a postura de Samá. Ele poderia ter fugido como a multidão, mas decidiu ficar e lutar e defender o que Deus tinha lhe dado. Que a partir de hoje possamos ter a mesma atitude de Samá, defender tudo aquilo que Deus tem nos dado, com as garras, com oração, com perseverança, venceremos, em nome de Jesus. Meu irmão, defenda o que Deus te confiou. Amém? Eu gostaria de orar por você neste momento. Pai, aqui está esse irmão, essa irmã, este jovem, papai, que está ouvindo, Senhor, essa ministração, essa mensagem. Papai, talvez ele tenha perdido as batalhas do dia a dia. Talvez ele tenha perdido as lutas, Senhor, que tem se levantado contra a vida dele. Talvez o inimigo, Senhor, tenha roubado, Senhor, tudo aquilo que ele tem tentado produzir. Mas Senhor, nessa noite, nós queremos, Senhor, que ele venha, papai,
se fortalecer na tua presença. Ah, Deus, que nesse dia de hoje Ele possa reestruturar a tua fé e dizer que Satanás não tem poder sobre a vida dele, que o inimigo não tem poder sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a tua família. Ah, papai, que eles possam, Senhor, sujeitai-vos a ti, resistir ao diabo e ele vai fugir. Papai, encoraje esse irmão, encoraje essa irmã, Senhor, a defender o que o Senhor confiou a eles. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.